Olá pessoal, tudo bem? Então vamos lá, é chegado o momento de começar a falar de integração, tá? Para que a gente comece a falar desse conceito, tá? Assim como o livro fez, tá? Eu vou fazer também. A gente precisa entrar com conceitos bem introdutórios, tá? E principalmente com relação àquilo que a gente chama de o problema da área, tá? Antigamente, quando a gente não tinha noção do que vinha a ser uma área específica ou como calcular, mais propriamente dito uma área específica, a gente tinha certos problemas, né? O pessoal na antiguidade inventava diversas maneiras de fazer isso, tá? Eu vou começar falando de uma dessas maneiras, né? E tentando chegar onde eu quero com relação à integração, tá? E o porquê que isso funciona. Então essa sessão ela é bem teórica, ela é bem curta, tá? Mas ela é muito mais para fazer vocês entenderem e acreditarem que isso vai valer, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa se perguntar, né, é como calcular uma área, tá? Mas quando eu falo de área, eu falo de uma figura qualquer, né? Não especificamente a mais simples possível, tá? Então quando a gente tenta se perguntar como calcular uma área, né, os antigos se perguntaram, bom, vamos começar com uma área que em teoria eu não sei. Então quando não era sabido ainda a área do círculo, se imaginava a área de um círculo de raio 1, tá? E se queria calcular isso. A gente sabe, tá? Hoje em dia, que a área do círculo é πr quadrado, e que se o raio desse círculo for 1, né, vai ser π vezes 1 ao quadrado, ou só π, ou ainda, se você quiser colocar π com todos os seus infinitos dígitos, né, vai dar 3,14, 15, 92, 65 e assim por diante. Tudo bem? Tranquilo, né? Bem simples, a ideia é bem simples. Agora vamos fazer de conta que a gente não soubesse que é esses 3,14, 15, 92 e assim por diante, né? Então a primeira ideia que a gente começa a trabalhar, tá, dentro desse propósito, né, é tentar preencher essa figura, tá, com outras figuras cujo eu conheço a área. Tá? Vamos supor que eu coloque um triângulo equilátero, tá, dentro desse círculo, ou melhor, inscrito nesse círculo de raio 1, né? Dá até para saber facilmente suas medidas, hoje eu sei essas medidas, né? Mas se eu preencher, né, essa área, eu vou ver que faltam ali, entre aspas, três pedaços, tá? Iguais, idênticos, né, que não complementam, ou seja, se eu soubesse aqueles três pedaços, mais a área do triângulo equilátero, eu saberia a área do círculo. Acontece que eu não sei esses três pedaços, ou melhor, quanto é a área desses três pedaços, tá? Então a ideia aqui é colocar uma figura que eu sei, beleza, mas será que não existe uma outra figura que eu conheço que é fácil de calcular a área, né, e um pouco melhor que esse triângulo equilátero? Em outras palavras, que preencha mais esses espaços vazios? Por exemplo, um outro polígono, alguma coisa fácil de calcular, mas que preencha melhor, ou inclusive até a união desses pedaços, né? Então a gente pode começar a pensar dessa maneira, tá? Para que a gente comece a pensar assim, a gente vai criar uma espécie de iteração, vamos chamar assim, tá? Então a gente vai chamar de n e a de n, tá? A ideia básica deles foi a seguinte: seja um polígono com n lados, né? Nesse caso específico do triângulo, eu estou falando um polígono de 3 lados, né? E que eu consigo calcular a área, tá? Que vem a ser 1,2990 e seus outros quebrados, tá? Como é que eu calculo isso? Bom, supondo que eu sei a área do círculo, tá? Círculo não, desculpe, a área do triângulo equilátero, eu consigo calcular facilmente, ali, inclusive sabendo que o raio do círculo é 1, ali dá para fazer a relação, né, que o raio do círculo vai ser 2 terços da altura, com a altura eu descubro o lado e assim por diante, tá? Mas tudo bem, é 1,29. E a gente sabe, tá, que o triângulo, ou melhor, que o círculo, perdão, ele tem uma área, né, de 3,141592, que é o valor de π. Está bem longe esse 1,29. Né? Em outras palavras, a gente deve estar se perguntando, sabe, mas está longe, não tem uma maneira melhor? Tá bom, vamos trocar de polígono, tá? Por mais que eu saiba que a área desse triângulo é essa, né? Se eu trocar o polígono, será que eu não consigo achar uma área um pouquinho melhor? Tá bom, a gente trocar por um quadrado, tá, dentro desse círculo, ou seja, n igual a 4, a gente vai achar uma área igual a 2. Tá bom? Claro que não, tem muito espaço vazio ali que eu não consigo contar, mas já está melhor, tudo bem? E quando a gente começa a trocar para um pentágono, a gente descobre que a área é 2,4. E se a gente aumentar, for para um hexágono, a gente vai descobrir, ou seja, n igual a 6, 6 lados, a gente vai descobrir que a área é 2,59, 80, 76 e assim por diante, tá? Então, em outras palavras, aumentar o número de lados destes polígonos, tá? Polígonos regulares, ou seja, de lados iguais, está me fazendo chegar perto da área do círculo. Eu sei que ainda está longe, tá? Eu não estou chegando nos 3,14, mas eu estou chegando cada vez mais perto. E se eu começar a aumentar isso indefinidamente, tá? Eu vou chegar mais perto, tá? Por exemplo, né, esses espaços que faltam, nesse caso são 6 espaços, se fossem n igual a 7 seriam 7 espaços, mas esses espaços são cada vez menores, tudo bem? Então eu estou preenchendo, em outras palavras, né, aquela área que me falta para que eu chegue na área que eu quero,
Tá? E se eu fizer isso indefinidamente, ou seja, se eu colocar aqui um valor de n igual a 100, por exemplo, ou seja, um polígono regular de 100 lados, eu vou descobrir que a área desse polígono vai ser 3,1395, ou seja, eu estou chegando muito perto dos 3,14 que eu queria. Tudo bem? E se eu aumentar para 1000, eu vou descobrir que é 3,141571. Só depois daquele 5 ali que começa a não bater. Até então já está muito preciso. Estou pensando num polígono de 1000 lados, isso vai aumentando. E se eu pensar em 10.000 lados, eu vou chegar em 3,141592 e só depois daquele 2 que não vai bater com a casa que eu quero do π. Em outras palavras, né, aumentar os lados destes polígonos estão me fazendo chegar, né, na área que eu quero. Não é a área que eu quero, precisamente, não é a área que eu quero. Tá? Mas o que eu quero dizer é que aí começa dentro, e aí vem a beleza da matemática, a gente começa a colocar o conceito de infinito dentro de uma área que é finita. Então, em outras palavras, eu começo a tentar entender o conceito de infinito. Em outras palavras, a área deste círculo é o limite de n tendendo ao infinito deste A de n, ou seja, da área deste polígono de n lados. Tudo bem? Então, conceitualmente, eu sei disso. Tá? Então, eu posso até me dar conta que quando eu aumento isso, tá, eu vou chegar muito perto daqueles 3,1415926535,9, que é o valor de π. Bom, continuando aqui, se a gente for aumentando, a gente vai ver que essa área aumenta bastante e chega muito próximo desse valor do círculo. Tá? Tá bem, a questão toda agora é a seguinte, isso é só um exemplo, isso é só um círculo, tá? Mas a questão é, como é que eu faria de maneira geral? Se essa minha área fosse deformada o suficiente, o que eu deveria fazer para entender o conceito, tá, de composição de figuras para chegar numa área? Tá? Então o que eu deveria fazer era pensar numa área qualquer, ou pensar numa área bem deformada, tá? Que obviamente vai ter uma limitação, vamos colocar uma linha branca, né? E vamos fazer o seguinte, vamos colocar, pode ser uma figura que tu conhece, eu vou pensar numa figura bem simples, né? Vou tirar esse valor verde aí e vou pensar na figura de um quadrado, tudo bem? O quadrado é bem simples, né? A gente sabe a área, sabe calcular, super simples. E vou começar a colocar quadrados aqui dentro, como se eu colocasse um quadrado, né? E começasse a encaixar esses quadrados lado a lado, como se fossem lajotas. Por exemplo, quando eu coloco esse quadrado aqui dentro, eu estou vendo que se eu quiser imediatamente colocar um quadrado acima dele, eu já não consigo, porque esse quadrado acima vai ter um pedaço que não vai estar dentro da figura. Tá? Mas, por exemplo, eu posso colocar um quadrado do lado direito. Tá? Eu posso colocar um quadrado aqui na parte diagonal inferior esquerda, vai caber, e eu posso ir colocando todos esses quadrados que estão aqui. Eu quero salientar que, afora esses quadrados que estão aqui, eu não posso colocar mais nenhum quadrado, de maneira que o quadrado fique inteiro dentro desta figura, dentro desta delimitação em branco. Então, o que acontece, né, é que eu preenchi, de certa forma, um certo percentual dessa área, que não foi muito bom. Porque, bom, dá para ver ali, eu vou calcular isso aqui, isso dá 56% da área. O que eu quero? Bom, eu quero colocar figuras que, claro, eu consiga calcular, mas que eu consiga preencher de maneira ideal, mas que seja muito mais próximo da área do que esses 56%. Então eu estou devendo aqui, ou falta para mim, 44% dessa figura que eu não consigo calcular. Mas se eu ainda assim entender, por exemplo, se eu pegar um quadrado diferente, tá, de uma cor diferente, mas fazendo com que esse quadrado em azul agora, ele seja um quadrado que tenha exatamente 1/4 da área do anterior, tá? Ou seja, dividir o lado à metade, tá? Então, o que acontece? Eu posso começar a preencher, posso colocar mais um naquele espaço acima que antes não cabia, mas agora cabe aquele menor, posso colocar do lado e posso ir colocando todos os que eu conseguir colocar. E eu vou ter conseguido colocar, tá, bem mais quadrados. Tá? E alguém vai estar se perguntando assim, os quadrados em amarelo? Não, os quadrados em amarelo são nada mais ou menos, ou melhor, um quadrado em amarelo é nada mais ou menos do que 4 desses quadrados em azul. E assim eu também poderia continuar colocando esses valores, né, ou esses quadrados, para preencher essa área. E aí, se eu fizer isso, né, eu já chego em 80% da área. Em outras palavras, né, o que eu acabo de descobrir é que, por mais que seja a mesma figura, mas de uma maneira um pouco menor, ou seja, de uma área menor, eu consegui encaixar mais quadrados. Adivinha o que acontece se eu pegar esse quadrado azul e diminuir 1/4 da área dele? Tá? Ou seja, diminuir o lado pela metade novamente. Eu vou conseguir preencher, vou ir colocando 1, 2, 3 e até preencher tudo que eu puder. Então, todos esses novos quadrados, em azul também, esse azul mais escuro, são quadrados que me ajudam a preencher, tá, a figura, e aí eu já chego num percentual bem maior dessa figura. Então, eu já chego num percentual de 95% dela. Agora, se eu continuar esse processo, e imaginar que eu vou colocar um quadrado que seja agora de lado metade desse último quadrado e, consequentemente,
de área 1/4 dele, eu vou conseguir preencher um espaço maior ainda, beirando aí ao 100% dessa figura. Então eu começo a entender que infinitos quadrados me dão a área, mas ao mesmo tempo o conceito de infinito está muito próximo de zero, porque o lado tendendo a zero desse quadrado, tá, vai me dar a precisão maior. Então o lado fica menor, a precisão fica maior. Então o lado fica menor, a quantidade de quadrados fica maior. E assim por diante, tudo bem? Então esse conceito, por mais simples que seja, a gente precisa entender e carregar ele sempre daqui em diante, quando a gente estiver pensando em área e quando a gente for, evidentemente, falar de integral mais tarde. Tudo bem? Tá bom. Então aqui eu só vou evidenciar que cada um era 1/4 do outro em termos de área. Tá bom? Beleza. Agora, se eu for pensar naquilo que é ou que vai ser de fato o meu problema, eu vou pensar numa função, tá? Como é que a gente vai usar a integral de fato, né? A gente vai pensar numa função delimitada, tá? Por um ponto A, que obviamente eu consigo calcular quem é a função naquele ponto, ou seja, o f de A, e por um ponto B, que eu também consigo calcular a função naquele ponto B, tá? E aí, claro, A de A até B vai ter um tamanho, que vai ser B menos A, a gente chama em geral de ΔX, tá? E aqui eu vou poder, tá, preencher isso aqui, né? A área que está abaixo da curva e acima do eixo X. Então, essa área, a gente tem que pensar nessa área como uma área deformada, tal qual a área anterior, tá? E eu vou poder preencher essa área com certas figuras, tá? Então, a ideia aqui é simplesmente colocar figuras aí dentro, umas figuras que eu conheça e que eu saiba calcular a área, tá? E a composição dessas figuras vai me dar, em algum momento, tá, essa área toda em verde. Tranquilo? Então aqui eu não vou pensar em quadrados, mas eu vou pensar de uma maneira um pouquinho mais simples, eu vou pensar em retângulos. Vamos supor que eu coloque 2 retângulos aqui, tá? Cujo a altura desses retângulos, tá, seja exatamente o valor, né, da metade daquele retângulo calculado, né, que vai me em cima da função, que vai me devolver um certo valor, né? Então assim, de A até a metade ali, vamos supor que a metade seja um C, então entre A e C, tá, vai ter um pontinho bem no meio, tá, que eu consigo calcular e vai me retornar um valor da função, tá? A mesma coisa com o segundo retângulo, mais à direita, né, entre C e B, bem no meio deles, vai ter um valor, tá? E esse valor eu vou poder colocar na função e calcular, logo vai me dar a altura desse retângulo. A base é muito simples, né? Eu dividi a metade, então a base de cada um desses retângulos, né, é B menos A sobre 2. Tá? Então esses dois retângulos, tá, eu consigo calcular muito, mas muito facilmente a área deles, tá? Só que aqui tem um grande problema, né? Esses retângulos somados não me dão exatamente a área, né, da minha figura em verde, que é a figura que está abaixo da curva e acima do eixo X. Acontece, né, que neste caso específico a gente está vendo ali que tem valores que ele passa da figura, então ele tem valores que são calculados a mais, assim como tem valores que são calculados a menos, né? Então tem momentos ali que ele não compreende toda a figura, tá? Então o que acontece é que pode ser até que por uma feliz coincidência eu consiga só com esses dois retângulos calcular. Mas se eu quero precisão, o que a gente viu na figura anterior? A gente viu que tem que ser cada vez menor, né, aquele quadradinho da figura anterior. Então nessa, alguma coisa parecida vai ter que ter. Assim como o número de quadradinhos aumentava, talvez o número de figuras aqui ajude, aumente e me dê precisão. E o número de quadradinhos aumentava, mas o lado do quadradinho diminuía. Assim como se eu aumentar os retângulos aqui, talvez a base desse retângulo, né, venha a diminuir para me dar mais precisão. Então é isso, basicamente. Se a gente seguir esse processo, sabendo que eu peguei uma base que é metade de B menos A, e eu agora dividir a metade e a metade e assim por diante, né, seguindo aquela ideia, eu vou ter um pouquinho mais de precisão. Agora eu tenho 4 retângulos, tá? Então eu sei aqui que existem pontos, entre aspas, né, em que esses retângulos estão acima da função e pontos que eles estão abaixo. Então existe ganho, existe perda. Então tem partes da função da área ali em verde que é calculado a menos, tem partes que é calculado a mais ali que não precisava, tá? Então a ideia é que essas composições a gente não sabe o quanto isso é preciso ou não, mas a gente sabe, facilmente consegue ver, que quando a gente aumenta o número de retângulos, né, essas áreas que estão sendo calculadas a mais e calculadas a menos começam a diminuir. E a gente vai ver que a gente começa a ganhar em precisão quando aumenta esse número de retângulos e, consequentemente, cada um deles diminui o tamanho da sua base. Então, aquele ΔX vai diminuindo, né? Vamos voltar para o anterior, que era um pouquinho maior, tá? ΔX era maior. Quando eu aumento o número de retângulos, esse ΔX fica menor. Então, quanto menor for o ΔX, ou seja, aquela basezinha tender a zero, tá? E aí entra de novo o conceito de limite, maior vai ser a precisão da minha área calculada. Tudo bem? E aí isso é inversamente proporcional ao número, né, de retângulos que eu estou utilizando. Eu estou utilizando muito mais retângulos para ter mais precisão. Tudo bem? Beleza.
Aí a pergunta que fica é, será que existe um método para calcular isso? A gente vai se perguntar exatamente isso, né? Esse método existe sim, é chamado integral, a gente vai aprender isso, né? Mas nessa sessão especificamente é só o conceitual, a gente só precisa entender o que está acontecendo. E é essa a minha ideia aqui com vocês, tá? Como a gente vai fazer isso? Tá? Eu vou dar só uma ideia bem básica. Todo mundo lembra, tá, de uma esfera, e todo mundo lembra também, né, quanto era o volume de uma esfera. Se alguém tiver que calcular, eu tenho certeza que vocês vão lembrar. Tá? O volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo. Tá? Então, volume cúbico, né, a gente lembra assim que vai ser cúbico. Beleza. Todo mundo lembra também quanto é a superfície dessa esfera. 4πr ao quadrado. Tenho certeza que todo mundo lembra disso também. Então, aqui superfície, né, é uma figura, é como se eu pudesse planificar essa esfera, né, e aí eu teria uma área em centímetros quadrados ou em metros quadrados, mas enfim, uma área, né, que me desse alguma coisa ao quadrado, tá? Assim como volume é cubo, a superfície é ao quadrado, tudo bem? Se eu estivesse falando de uma linha, por exemplo, vamos pegar aqui, se eu cortasse a circunferência, essa esfera ao meio, por exemplo, eu teria uma circunferência, né, de 2πr, então aí já seria uma medida linear. Então, eu fui de uma medida cúbica, depois eu perguntei uma medida ao quadrado, depois uma medida linear e assim por diante, tá? Deixa eu fazer uma pergunta simples para vocês. Quanto seria a derivada, já que volume e superfície dependem do raio dessa esfera? Quanto seria a derivada em relação ao raio, obviamente, dessa esfera? Essa é simples de calcular. A nossa variável é o r, tá? Então, 4/3 de π é constante, isso fica. Quando a gente deriva, a gente tem que isso aqui é simplesmente a derivada de r ao cubo, que é 3r quadrado. Tudo bem? E esses 3 que estão ali, tanto em cima quanto embaixo, se cancelam e a gente chega que a derivada, tá, do volume é exatamente 4πr ao quadrado. Tá bom, mas 4πr ao quadrado você sabe muito bem o que é. 4πr ao quadrado é nada mais, nada menos do que a superfície da esfera. Tá, mas que coincidência, né? Ou seja, o volume derivado chega na minha superfície. Em outras palavras, quando eu derivo algo que está, né, algo volumétrico, ou seja, que está ao cubo, tá, em centímetros cúbicos, por exemplo, me devolve algo, né, da mesma grandeza ali, só que ao quadrado. Tá? Então, se o cúbico derivado vai para o quadrado derivado vai para o linear, e eu quiser saber, por exemplo, né, eu tendo a superfície, quanto seria o volume, ou seja, se eu fosse de algo que está ao quadrado e quisesse saber quanto seria ao cubo, eu teria que fazer a volta da derivada. Tá? Todo mundo entende que 4πr ao quadrado é a derivada de 4/3 de πr cubo. Talvez não seja tão fácil entender e tão intuitivo, mas eu afirmo para vocês, né, que se eu tivesse feito a volta de uma derivada, tá, vou chamar de volta de derivada, ou mais precisamente de antiderivada, tá, que é o termo que a gente mais vai usar, tá? Antiderivada. Então, qual seria a antiderivada de 4πr ao quadrado? Seria, sim, 4/3 de πr cubo. Né? Então, quando a gente viu que uma medida ao quadrado faz a antiderivada, me devolve uma medida cúbica, tá? Depois a gente vai calcular direitinho, quando a gente tiver integral, a gente vai ver, vai provar que a integral aqui da superfície vai dar exatamente, né, a antiderivada, melhor dizendo, vai dar exatamente o volume da esfera e assim por diante. A gente vai fazer essa conta sem problema nenhum, é bem simples, tá? Mas o que eu quero dizer é que é a primeira intuição que eu tenho de que esse tipo de coisa funciona, tá? Então, o que a gente precisa saber, a gente vai precisar saber aquilo que a gente vai chamar de método da antiderivada, que é tudo aquilo que vai ser discutido na próxima sessão, tudo bem? Então, eu espero ter convencido vocês por hora, tá, que isso funciona. Depois, quando a gente falar do teorema fundamental do cálculo, tá, a gente vai ver exatamente por que isso funciona. Eu só estou seguindo aqui a ordem do livro, que era a ideia de dar um primeiro passo, principalmente conceitual para vocês, do que vinha a ser tudo isso. Tudo bem? Então tá, a gente se vê na próxima aula.